Oi, pessoal, bom dia. Eu queria dar o meu testemunho de conversão. Me inspirei, né, na Gabriela Fernandes, que fez o vídeo contando o testemunho dela. E eu fiquei com bastante vontade de contar também o meu testemunho, porque pode ajudar algumas pessoas que já tiveram alguma situação parecida com a minha e de repente não sabem como agir e também ficam com vergonha, não compartilham com ninguém. E eu quero contar aqui pra vocês. Vou tentar ser breve, né? Porque o stories ele é curto. Seguinte, gente. Hoje eu sou evangélica. Mas eu não fui evangélica durante a minha vida inteira. Somente há 2 anos atrás, no ano de 2022, foi que a minha vida deu uma reviravolta e eu, de fato, passei a ser evangélica. E eu vou contar pra vocês agora como foi que isso aconteceu e por quê. E aconteceu o seguinte, eu tinha 13 anos, eu estava durante as férias, e eu sempre ia pra fazenda de um tio meu nas férias, e lá a gente ficava, brincava, encontrava todos os primos, e uma prima minha, na época, que ela mais velha, ela tinha entrado numa igreja evangélica e ela começou a contar pra mim as histórias, os testemunhos e tudo, mas aquilo ali era uma coisa totalmente fora da minha realidade, porque eu cresci em uma casa que minha mãe era católica. Eu frequentava a igreja aos domingos, né? Às vezes eu fiz primeira Eucaristia e não sei o quê. Só que eu nunca senti uma profundidade religiosa, um encontro, nada. Eu cumpri a obrigação porque minha mãe, aquilo ali fazia parte, minha mãe recebia uma santa todo mês, eu acho, não lembro. Então, era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Quando ela começou a me contar as histórias, né, sobre a leitura da palavra, aquilo ali me surpreendeu. Gente, que demora, né? Eu tô tentando gravar, mas o celular tá desligando. Eu pus aqui na tomada, é a terceira vez que eu tento gravar a continuação dessas histórias, mas a gente vai tentar aqui, né? Enfim, e aquela noite eu tive uma noite terrível. Eu fui ameaçada em sonhos, ameaçada de morte, ameaçou minha família. E eu sei que foi o inimigo, que vocês sabem quem é, né? Ele disse que colocar no sonho, ele falou em voz, eu não ouvi, mas eu ouvi a voz. Ele disse que ia colocar 1000 cruzes, então, aliás, 100 cruzes na minha vida para que eu perdesse a minha fé. E jogava coisas em cima de mim, sabe aquele pesadelo que você tá meio dormindo, meio acordado? E eu fiquei apavorada, eu senti muito medo. E foi o meu primeiro contato com esse tipo de situação, então eu fiquei muito amedrontada. E eu só tinha 13 anos, era uma criança. Eu não sabia como lidar com esse acontecimento. Logo aí o tempo passou, como não fazia parte da minha rotina, não estava sempre em contato, mas ficou no meu coração, né, a leitura da Bíblia, em conhecer Jesus de verdade. E o tempo foi passando, eu fiz 15, 16, 17 anos, entrou na minha adolescência, eu tive quase uma depressãozinha na adolescência e eu não tinha força, eu não tinha quem me levar, eu não sabia por onde começar. Quando eu conheci o meu marido, né, eu tinha 19 anos. E foi a primeira vez que eu conheci alguém evangélico que passou a fazer parte de fato da minha vida. Só que ele estava afastado da igreja, ele tinha se decepcionado com algumas pessoas na igreja. E quando ele disse pra mim que tinha sido evangélico durante a vida dele e tal, pra mim foi assim, abriu aquela janela, né? Eu disse, ai, finalmente eu vou conseguir conhecer esse mundo, eu quero conhecer Jesus. E ele pra mim parecia, porém ele não queria voltar pra igreja porque ele estava chateado, né? Então aquilo ali fechou. Eu disse, mas promete pra mim que quando você melhorar, você me leva na igreja, a gente vai conhecer. Aí a gente namorou durante bastante tempo. Com 24 eu casei. Aí eu disse, agora vai. E eu morava quase em frente a uma igreja batista, lá em Teresina, ali perto da Universidade Estadual. Aí tem um carro de som passando aqui. Enfim. Aí eu disse, agora a gente vai. Aí a família do meu esposo, né, a família dele em Teresina, a tia, os primos, tudo, eles iam pra igreja. Então eu tentei, né, ir. Gente, vocês não têm noção. Bastava eu pegar uma Bíblia, bastava eu mostrar interesse e ir pra igreja. Começava aquele pesadelo de novo. Era pesadelo na madrugada, eram visões assustadoras.
essas coisas assustadoras, que bastava eu dizer assim, vamos para a igreja e a gente se arrumar e tal. Ah, eu podia esperar que aquela noite numa noite assustadora. Assustadora de verdade. Sabe, vocês já ouviram falar de paralisia do sono? Eu sofri muito tempo com isso, desde a minha infância, na verdade. Desde os 13, depois daquela... Isso intensificava muito. Eu tinha muita paralisia do sono. E durante a paralisia do sono, eu via seres, eles me ameaçavam, diziam que era para me parar com aquilo. Falava uma língua esquisita que eu não conheço, tipo como uma espécie de oração. Era muito assustador. E eu ficava com medo, claro. Então eu acabava desistindo, porque eu via aquelas sombras e eu fiquei muito assustada. Eu ficava muito assustada. Mas durante esses anos todos, eu acho que Jesus não desistiu de mim, porque ele sabia que eu pertencia a ele. Então, eu recebia, algumas vezes eu cheguei a sonhar com Jesus. Ele parecia conversar longamente comigo, não lembro o que ele falava, mas ele me mostrava como repreender aquelas sombras que estavam me assustando. Eu recebi esse sonho, eu tinha mais ou menos um ano e meio de casada. Nesse período que eu estava tentando entrar na igreja, mas, tipo, dava coisas erradas, eu ficava com medo e eu desistia. Bom, o tempo passou, né? E aí eu mudei de casa, acabei não indo para a igreja, ia, mas desistia no domingo seguinte, não ia. Enfim, passou o tempo, eu tive filhos, e aí a gente veio embora para o Maranhão, hoje eu moro em Imperatriz. E meu filho, o primeiro filho, chama Ciro. E nossa, durante a gravidez dele era terrível, era terrível. Piorava essas aparições. Eu sofri bastante, passei bastante medo com ele. Eu lembro que quando eu saí de Teresina para vir para cá, eu falei assim, agora vai. Agora vai, que já tem muitos anos. Eu cheguei aqui, eu tinha 34, eu acho. Eu disse, agora não é possível. 33, aliás. Não é possível. Porque eu imaginei, né, meu esposo vai encontrar com as pessoas da igreja que ele conhecia e ele vai querer voltar. Só que nada, chegou aqui e não aconteceu nada. Ele, não quero. Até que o meu filho, o Ciro, 4 aninhos de idade, ele estudou numa escola evangélica, né? Então lá tem leitura da Bíblia, tem estudo de religião e tal. E um dia ele virou pra mim e disse, mãe, a senhora pode, por favor, ler a Bíblia pra mim? Eu não tinha um hábito. Apesar de eu ter uma Bíblia minha, que eu ganhei há um tempo atrás, eu nunca tive hábito, né, de leitura bíblica. Até porque a Bíblia é muito difícil de entender para você fazer uma leitura superficial. Ou você lê com profundidade, você não entende nada que tá ali daquelas histórias. Você não sabe o que quer dizer aquelas histórias. Por conta desse pedido dele, eu botei a determinação, sabe? Eu vou ler a Bíblia e vou ensinar ele. Já que eu não consegui seguir Jesus e ele está interessado, ele é tão pequenininho, 4 anos, já quer conhecer, então eu vou aprender. Entrei na internet, peguei um plano de leitura num desses sites de teologia, como ler para aprender a Bíblia. O que tinha na minha cabeça era o seguinte: eu quero conhecer Jesus, a personalidade dele, o que ele ensinou, o que é que ele quer que a gente saiba, ele veio fazer nesse mundo o quê? Então eu vou estudar e vou ensinar meu filho, ele quer aprender. Aí eu peguei o plano de leitura e lá ensinava a começar a leitura pelo Evangelho, para conhecer a história de Jesus e o que ele ensinou. E mais exatamente pelo livro de João, pelas cartas de João. Comecei minha leitura. Ai, vocês não têm noção, começaram de novo, toda aquela história. Pesadelo, paralisia do sono. Só que tinha uma coisa diferente. Tipo, aqui é minha casa forrada, né? Ó, dá pra ver aqui. Forrada. E aí a gente liga o ar-condicionado, fecha tudo, né? Como acontece no caso normal. E entrava um vento, um barulho de vento, sabe aquele de vento, e aquilo me deixou assustada. E eu falei pro meu esposo e ele não acreditou. E quando foi uma hora de almoço, que ele vem pra casa, ele vem descansar, ele deitou e aí começou aquele barulho. Eu disse, você tá vendo esse barulho de vento dentro de casa, como se tivesse um vento aqui? Aí ele, não é nada não. E de repente o barulho é como se foi pro lado do ventilador, né? E sabe quando você coloca uma toalha assim em cima do ventilador e ele muda aquele barulho, o barulho do ventilador fica abafado assim. E aí eu
nervosa, né? Mas como era durante o dia e eu tava junto com ele, eu não fiquei com todo medo. Eu disse assim: Senhor fantasma, por gentileza, você pode sair da frente do ventilador porque tá me atrapalhando? Gente, o barulho saiu como se fosse pro lado. Aí ficou aquele vento e parou. Aí, a certo dia, na madrugada, só que não ficava o tempo inteiro, entende? Aparecia, fazia esse barulhão, às vezes levantava papel, voava papel, assim, aí passava. Mas eu não desisti, né? Eu persisti na leitura, continuei. Eu disse, eu vou ler, vou ensinar. Eu vi que aquelas coisas estavam... Eu não sabia se aquilo estava tentando me assustar ou o que era. Mas, enfim. Quando foi um dia na madrugada, começou aquele barulho no ventilador de novo. Porque eu tenho que dormir com o ventilador, por causa do barulhinho, né, pra gente dormir. Começou de novo aquela coisa e eu fiquei assustada. Peguei meu celular no aplicativo da Bíblia, comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor falar comigo, né, porque eu tava com medo. Eu disse, Senhor, fala comigo, eu tô assustada. Eu tira esse barulho daqui, esse vento, o que é e o que significa isso, eu tô com medo. Aí eu abri a Bíblia, né? E o Senhor fala muito com a gente por meio da palavra dele, né? Às vezes não é uma coisa sobrenatural. Às vezes você abre a Bíblia e Deus fala com você. E saiu uma passagem em que Jesus estava se aproximando do barco e Jesus falava para eles, estavam todos assustados, achando que era um fantasma caminhando na água. E Jesus respondia e disse assim: não temam, sou eu, não é um fantasma. E eu entendi exatamente que era Deus dizendo para eu não ter medo daquele vento, que aquilo ali não era uma coisa ruim, não era um fantasma, não era uma coisa assustadora, era ele que estava entrando na minha casa. Quando eu li aquilo, sabe quando você fica assim, estarrecido? Eu arrepiava inteira. Eu digo, Senhor, é o Senhor me visitando, então é isso, e eu com medo. E eu fiquei tranquila e fui dormir, comecei a entender que era Deus que estava. E aquilo continuou por alguns dias, só que eu já não tinha mais tanto medo sobrenatural, eu já ficava mais um temor assim, Deus está aqui, meu Deus, ele está se manifestando, sabe? Mas tudo bem. E passaram alguns dias. Até aí, minha vida não tinha mudado nada ainda, né? Eu tava só naquela busca da leitura e tal, e vendo esse acontecimento. Meu esposo viu, meus filhos viam esse evento e tal. Aí, um dia na madrugada, eu estava dormindo plenamente, não estava sonhando com nada, e eu escutei alguém me chamando. Fernanda. Eu acordei. À mesma hora que eu acordei, que eu despertei, disse, fique de olho fechado. Eu permaneci de olho fechado, eu obedeci. Só que eu enxergava tudo. Eu vi o quarto escuro da noite, porque era madrugada, mas eu vi um ser diante da minha cama, aos pés, nos meus pés, né? É que eu tô na minha cabeceira, eu vi aqui na minha frente. E eu vi aquele ser. Ele me deixou observar ele por alguns segundos ou algum tempo, eu não sei, porque não dá para ter muita noção de quanto tempo foi, mas eu observei que tem... Sabe quando uma pessoa fica na frente do sol, que você vê o formato todinho da silhueta da pessoa, que é um homem, era um homem, não tinha cabelo comprido nem nada, era um homem, e como se tivesse uma luz por trás, uma luz por frente, então não dava para eu ver nada de detalhe, somente aquela silhueta. A silhueta era rodeada de luz e saía raios, raios igual o raio do sol. Só que era raio tão bem feito que era como se fosse de laser, não sei explicar bem. E ele me deixou observar porque eu olhei para todo o detalhe daqueles raios, assim, bem desenhados saindo. E eu perguntei, na verdade eu pensei em perguntar quem era ele. Eu pensei no meu pensamento assim, eu vou perguntar quem é. Antes que eu perguntasse quem era, só da minha ideia de perguntar, ele respondeu, não por voz, mas como se fosse na minha cabeça, ele respondeu, eu sou o Espírito Santo. E eu não senti medo nenhum, de maneira, não tive nervoso, não tive temor. Eu só observava atentamente. Ele disse para mim, eu sou o Espírito Santo. E eu fui pensar em perguntar por que ele estava aparecendo para mim. Antes que eu perguntasse, a resposta veio. Ele disse, eu estou aqui porque você precisa, a partir de agora, começar a orar e louvar. E aí, na minha mente, eu respondi, consenti. Tá bom, eu vou obedecer. Eu tenho que orar, estou louvando, então a partir de agora eu vou fazer isso, né? E aí ele mostrou algumas imagens, sabe como uma televisão na cabeça de algumas pessoas que eu tinha que falar esse testemunho. E mesmo eu comecei a cantar um louvor,
que não é uma música que existe, saiu de maneira natural, né? Louvando ao Senhor. E eu comecei a louvar e fui me acalmando. Ele sumiu e eu dormi. Acordei no dia seguinte com aquela sensação: será que foi verdade isso, Senhor? Será que eu sonhei? Mas ficou na minha cabeça e eu não falei para ninguém. Eu guardei aquilo comigo. Só que eu não estava me sentindo mais como antes. Era uma sensação que hoje eu vou dizer para vocês que eu tô normal. Mas quando aconteceu isso, eu não fiquei normal. Eu fiquei. Hoje eu entendo que se vocês já viram falar alguma coisa da Bíblia, vocês já viram dizer que alguém fica cheio do Espírito Santo. Eu creio que foi o que aconteceu comigo. Porque eu fiquei diferente. Não sei explicar exatamente. Eu vou tentar explicar aqui. Eu comecei a entender a Bíblia, sabe? Eu nunca tinha conseguido entender a Bíblia. A gente lê aquelas histórias e não consegue encontrar. Sumiu essa sensação. Eu passei a ter sonhos quase todas as noites. Vinha um senhor de branco, que eu creio que era Jesus. Eu não sei se era um anjo, ele não se revelou quem era. Mas ele vinha como me ensinasse, me mostrava uma TV, umas coisas. Foram meses, assim. Tipo uns 3, 4 meses, aquela sensação. E eu fui entendendo a palavra, entendendo a Bíblia, porque eu nunca tinha entendido. Eu fui aprendendo, na verdade. E entendendo tudo que eu tinha me proposto a entender para ensinar meu filho. Comecei a criar o hábito de leitura da Bíblia, de oração e de cantar louvor diariamente. Mas para mim não era uma coisa forçada. Era um momento que eu me sentia assim... Gente, a sensação, de verdade mesmo, era como se eu não estivesse mais na Terra. Como se eu estivesse... Enfim, né? O restante da história foi que eu acabei entrando para a igreja porque em uma determinada manhã desse período, eu orei que enquanto eu fazia minhas coisas, eu perguntei ao Senhor se era importante esse negócio de igreja, porque eu não saberia escolher. Se ele quisesse que eu fosse, ele me mostrasse uma igreja, me desse alguém para me levar, porque eu ia ter vergonha de ir na igreja, eu não saberia qual. Então, se ele quisesse, se fosse importante para Deus, que ele me desse uma direção, porque eu não saberia. Eu falei isso durante um sábado de manhã. Quando foi domingo de manhã, no dia seguinte, uma vizinha, que eu não tinha contato com ela na época, porque eu morava aqui há muito pouco tempo, ela apareceu ali na calçada enquanto eu estava e ela me convidou para a igreja dela, que era no domingo, né? E já era domingo. Ela disse: desde ontem eu quero te convidar. É a Dini. Pra minha igreja, eu disse: tá aí, o Senhor tá me... Eu nem contei em conversa, eu perguntei só o horário, me arrumei, peguei meu filho, nem chamei meu marido, nem ninguém, só eu e o meu filho, o Ciro. A gente se arrumou e foi. Eu chorei nessa igreja, não tem que você ter noção, porque eu sabia que eu tava ali, não porque eu queria, porque eu tava morrendo de vergonha, porque eu tava cheia de preconceito com a igreja, porque eu estava cheia de preconceito com a igreja, de tudo que eu já tinha ouvido falar, né, que todo mundo acaba escutando. Então, mas como eu sabia que era Deus que estava mandando ali, ele me deu a resposta do que eu tinha perguntado na manhã seguinte. Gente, eu chorava. E aí eu acabei passando a frequentar essa igreja. Já estou batizada, me batizei ano passado, foi meio do ano passado mais ou menos. E minha vida mudou completamente, a minha visão de mundo mudou completamente, a minha relação com Deus hoje é outra. E hoje eu me preparo para o que eu vou falar agora para quem teve paciência de chegar até aqui. Esse eu acho que vai ser o último Stories. O que eu quero dizer para vocês, que eu tô contando esse testemunho porque você pode estar passando por uma situação espiritual parecida, né? Aí a gente acha que a gente tá ficando doido, a gente acha que é coisa da cabeça da gente, mas eu passei por isso, eu vi o quão real e como eu fui salva disso. Eu tava presa era uma cadeia de medo que eu sofri, e eu hoje tô liberta disso, eu já não tenho mais essa cadeia do medo. Jesus literalmente veio, ventilou minha casa e me libertou disso, e hoje eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Hoje eu sei que eu nasci de novo. Eu não só acredito em Jesus, eu sou uma nova criatura. E vocês estão vendo tudo que está acontecendo no mundo. Tá tudo uma loucura. E todo mundo diz: Jesus está voltando. Gente, é verdade. Jesus está voltando. Se você tem alguma coisa para resolver, vai atrás dele agora. Como eu fui, criei coragem, cria coragem. Porque ele está chegando.
quando a gente fala, eu vou receber a salvação, não é porque a gente é bom, não é porque a gente não peca, não é porque a gente é preferido de Deus. Pelo contrário, gente, é porque a gente é cheio de erro, cheio de falha. A gente fofoca, a gente pensa mal das pessoas, a gente trata mal alguém, todo mundo é cheio de falha. E justamente porque a gente é cheio de falha, a gente não merece nada disso. A gente não merece a presença de Deus, a gente não merece a salvação. Mas Jesus escolheu dizer, se você me aceita e me confessa, eu te perdoo, eu te aceito. A única coisa que a gente precisa dar é esse passo de fé e de humildade e de arrependimento. Senhor, eu sei que eu sou assim, me ajuda a mudar, me perdoa pelo que eu já fiz, as pessoas que eu já tratei mal, me perdoa. Ele perdoa, gente, ele ama a gente, ele só quer que a gente vá atrás desse perdão. Ele tá chegando, gente, ele tá chegando. Buscar Jesus não é só para resolver um probleminha daqui. Eu tô doente, vou orar. Eu tô triste, vou orar. Não, o que Jesus prometeu é muito maior. O que ele prometeu é a vida eterna. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que significa a vida eterna? É literalmente vida eterna, é viver eternamente, é nunca morrer. E mesmo que morra, ressuscitar. As coisas estão acontecendo, as profecias todas se cumprindo. Você, até quem nunca ouviu falar direito, já viu no jornal, coisa acontecendo em tudo quanto é país, é guerra. Gente, é sinal de que ele está chegando. Ele está tudo exatamente como ele escreveu, como ele falou há 2000 anos atrás, né? Ou até mais de 2000 anos atrás, quando os profetas falavam. Está tudo ipsilítem acontecendo. E aí você ainda tem uma oportunidade. Você tem a oportunidade hoje, fala, chama ele aí no teu quarto igual eu fiz aqui. E vai dar certo. E você vai receber ajuda.